Bom, então continuando aqui no código-fonte para geração do SPED contábil, agora vamos continuar na verificação aqui da classe SPED contábil Grid Controller, tá? Então nós já vimos lá como é que nós implementamos, né, como é que foi desenvolvido aí os registros, né, e o bloco e também a classe SPED contábil. Então inicialmente aqui eu vou chamar o gera bloco 0, tá? Onde eu vou executar aqui o seguinte procedimento. Então eu tenho aqui o método gera bloco 0. Primeiramente, eu vou chamar o método limpa registros lá do bloco 0. Tá? Então ele vai limpar todos os registros, né, desse bloco. Logo depois, eu vou setar os atributos de cada registro do bloco 0. Tá? Então, primeiramente, aqui eu estou setando os atributos do registro 0. No caso aqui, a data de início, a data final, o nome, o CNPJ, a inscrição estadual, o código do município, a inscrição municipal e o indicador de situação especial. Tá? Tenho também aqui setar a UF e, no caso, o indicador de movimento. No caso aqui, o 0 representa que esse bloco contém dados. Ok? Bom, aqui nós já temos um primeiro to-do, que é o seguinte, como buscar o endereço da empresa. Tá? Então, você deve analisar aí o DER, né, do módulo SPED contábil, que no caso nós já estamos utilizando o DER unificado, e analisar como é que nós devemos buscar os dados do endereço da empresa. Ok? Então aqui nós temos que setar a UF, né, que pertence a essa empresa, e também aqui nós já vimos o indicador de movimento. Ok? Então nesse bloco aqui nós definimos os atributos do registro 0000. Tá? Posteriormente, nós vamos agora definir os atributos do registro 0007. Ok? Nós temos aqui um outro to-do, né, que pergunta o seguinte: de onde pegar as informações para gerar o registro 0007? Bom, lembrando que todos esses to-dos eles serão discutidos, né, lá no ambiente de suporte ao curso, né? No caso é no ambiente EAD da T2TI. O endereço é o t2ti.com/EAD. Tá? Então nós temos aqui que definir os atributos do registro 0007. Tá? Então aqui nós fizemos esse procedimento, por enquanto está sendo feito de forma estática, e nós adicionamos esse registro à nossa lista de registros lá do 0007. Ok? Temos aqui também a definição dos atributos 050, onde nós temos um outro to-do. O registro 050 deve ser gerado. Então o que você deve fazer? Você deve analisar aqui o guia prático da ECD. Tá? Você vai analisar quais informações, né, que esse registro vai informar, no caso vai armazenar, e verificar se esse registro realmente deve ser informado ou não. Tá? Então é esse procedimento aqui que esse to-do está solicitando. Tá? Setados os atributos do registro 050, vamos adicionar esse registro à lista de registro 050, tá? Lá do bloco 0. Logo depois eu tenho aqui o registro 0180, onde nós temos aqui o mesmo to-do do registro 050. Esse registro ele deve ser gerado. Tá? Então, inicialmente aqui nós estamos informando os dados de forma estática. Tá? Você tem que primeiramente analisar se realmente precisa informar esse registro 0180 e se realmente precisar, você também tem que analisar para saber onde nós buscamos as informações desse registro. Tá? Então esse aí é o código-fonte que foi desenvolvido para gerar o bloco 0. Agora vamos verificar aqui o código-fonte do bloco I. Tá? Então, da mesma forma que nós fizemos lá no bloco 0, nós vamos setar os dados de cada registro. Né? Então, eu seto aqui os dados do registro I0001, do registro I010, do registro I030, tá? Do registro I050, do I051, além dos outros registros que nós temos aí no bloco I. Tá? Então aqui nós vamos apenas analisar os to-dos que nós temos aqui no código. Tá? Então aqui o primeiro to-do que nós temos aqui no bloco I é de onde devemos buscar esta informação. Então aqui a informação, código da versão LC. Tá? Você tem que analisar lá o guia prático da ECD, né? E verificar
Que informação é essa? Onde nós encontramos essa informação lá no banco de dados? Ou será que o usuário vai ter que informar esse atributo lá na tela do SPED? Tá? Então você tem que analisar essa informação e verificar qual o procedimento deve ser adotado. Tá? Aqui no registro I007, nós estamos buscando algumas informações do banco de dados. Tá? Então, primeiramente, nós definimos aqui, criamos um hash map, onde nós vamos incluir alguns atributos. Tá? No caso aqui, todas as consultas no banco de dados, nesse caso aqui do módulo SPED, elas, na verdade, todos os requisições, ao servidor para acessar o banco de dados serão requisições de consulta. Tá? Então, nós sempre vamos passar aqui a ação como sendo uma ação de load. Ok? Aqui nós definimos alguns parâmetros, que é o parâmetro que o servidor vai utilizar para acessar os dados lá no banco de dados. Nós vamos ver isso aí posteriormente. Tá? Então, definimos aqui primeiramente o ID do livro e o ID do lançamento cabeçalho. Nós vamos ver onde esses parâmetros serão utilizados lá no lado do servidor. Tá? Então, aqui nós criamos um grid params, tá? Para passar aqui como parâmetro para as requisições lá para o servidor. Tá? Então, aqui no caso, eu já tenho a primeira requisição para o servidor. No caso aqui, eu tenho uma requisição através do método getData da classe clientUtils. Tá? Qual ação que será executada lá no servidor? É o contábil termo grid action. Tá? Eu vou passar esses parâmetros aqui que nós criamos para essa action. Então, aqui no lado do servidor, eu tenho aqui a classe com.t2tirp. No caso aqui, como é o contábil termos grid action, essa action ela está aqui no pacote contabilidade servidor. Tá? Então, nós temos aqui a classe contábil termo grid action. Ok? Então aqui nós temos primeiramente a definição do nome dessa action, lembrando que essa action que nós estamos utilizando aqui é a mesma action que nós vimos lá no módulo contabilidade. Tá? Então aqui no método execute command, primeiramente ele vai identificar qual ação que será executada. Como nós passamos que a ação é uma ação de load, então vai ser executado aqui o método load. Ao executar o método load, primeiramente nós vamos buscar aqui o parâmetro ID do livro. Tá? Lembra que nós aqui informamos o ID do livro? Vou fechar aqui essas classes. Aqui nós informamos um parâmetro dentro desse hash map, que é o ID do livro. Então aqui no lado do servidor, ao realizar aquela requisição, ele vai buscar esse parâmetro ID do livro para buscar os livros referentes. Aliás, ele vai buscar os termos, do livro referente a esse livro. Ok? Depois de buscar essas informações, ele vai retornar aqui para o lado cliente. Tá? Ao retornar para o lado cliente, nós verificamos se houve algum erro lá no servidor. Se ocorreu algum erro no servidor, nós iremos lançar aqui uma exceção. Tá? E o texto dessa exceção será erro ao buscar os dados de contábil termo. Tá? Caso não ocorra nenhum erro, tá? Caso ocorra tudo certo, não dê nenhum problema lá no servidor, nós iremos aqui instanciar uma lista desses termos, os termos que foram buscados lá do banco de dados, lá do servidor. Tá? Então nós criamos aqui esse objeto, lista termo livro. Tá? Nós buscamos essa lista. Da mesma forma, nós fizemos aqui para buscar os dados de registro em cartório. Tá? Então, primeiramente, nós realizamos aqui a requisição para o servidor, verificamos se ocorreu algum erro. Caso não ocorra algum erro, nós definimos aqui os dados dessa lista. Se ocorreu algum erro, emitimos aqui, lançamos uma exceção, onde vai ser emitida uma mensagem lá para o usuário de que ocorreu um erro ao buscar os dados de registro em cartório. Ok? Bom, então para cada requisição dessa que nós estamos fazendo aqui, nós temos a ação. Então, por exemplo, aqui, a requisição do contábil termo grid action, nós temos aqui a classe contábil termo grid action. Então, nessa requisição aqui do registro em cartório, nós temos aqui o registro cartório grid action. Nós temos aqui, então, a classe registro cartório grid action. Tá? Então,
todas essas classes de action, elas vão realizar o mesmo procedimento. Elas vão executar o método load e retornar com as informações aqui para o lado cliente, né, para a aplicação que realizou essa requisição. Tá? Então nós buscamos aqui primeiramente os termos dos livros e o registro em cartório. Logo depois vamos setar aqui os dados do registro I030. Ok? Nós temos aqui também alguns to-dos. Tá? Na qual nós temos aqui um primeiro to-do, que é sobre o registro em cartório. Que filtro deve ser utilizado para buscar corretamente os dados do registro em cartório? Tá? Então você deve analisar também as informações lá no banco de dados e verificar qual filtro que nós teremos que usar aqui para buscar essas informações. Tá? Essas informações elas serão setadas aqui no registro I030. Um outro to-do que nós temos é o seguinte: onde buscar os dados da natureza do livro? Então nós precisamos aqui setar um atributo do registro I030, que é a natureza do livro. Tá? Então onde nós devemos buscar essa informação? Ok? Outro atributo que nós temos que buscar aqui também é a data do arquivo, né? E também a data do arquivo conv. Então você deve analisar o guia prático da ECD e verificar no banco de dados onde nós buscamos essas informações. Logo aqui abaixo nós temos um outro to-do, que é o mesmo, né, que nós já vimos aí anteriormente, que é como buscar corretamente o endereço da empresa. Tá? Setado os dados do registro I030, né, nós temos que setar aqui agora os dados dos registros I050 e I051. Agora nós vamos aqui realizar uma outra requisição para o servidor. No caso aqui chamando a action contábil conta-grid action. Tá? Caso ocorra algum erro, é lançada uma exceção e vai ser mostrado lá uma mensagem para o usuário. Tá? Caso ocorra tudo certo, né, não dê nenhum problema, nós buscamos aqui a lista dos planos de conta. Tá? E logo depois, né, de posse dessa lista, nós vamos definir os atributos dos registros I050 e também do registro I051. Tudo o que nós temos aqui para esse registro é o seguinte: os dados informados, eles estão corretos? Tá? Então os dados que foram setados aqui nesse registro, eles estão corretos? Onde buscar as informações faltantes? Né? Então aqui nós estamos definindo algumas informações de forma estática. Né? Onde é que nós devemos buscar essas informações? Tá? Então você deve analisar esse to-do, né, e verificar lá no banco de dados, ou se deve ser incluída alguma outra opção na tela de geração do SPED para que o usuário informe esses atributos. Okay? Outro to-do que nós temos aqui é onde buscar as informações do registro I051. Tá? Então você também deve analisar aí juntamente com essas informações aqui do registro I050. Ok? Então, setados os dados do registro I051, agora o sistema vai realizar aqui uma outra requisição para o servidor, né? No caso, para o servidor buscar os dados no banco de dados. E a action que vai receber essa requisição é a contábil histórico grid action. Da mesma forma aqui, verifica se ocorreu algum erro, caso contrário, ele vai retornar aqui, instanciar esse objeto contábil histórico, né, que é a lista dos históricos contábeis, e definir os dados do registro I075. Ok? Logo depois nós temos aqui os registros I150 e I155. Logo aqui nós já temos um outro to-do. De onde devem ser buscadas as informações para esses registros? Tá? Então, inicialmente, nós estamos definindo aqui os atributos desses registros de forma estática. Tá? Então, nós devemos analisar o banco de dados para verificar onde buscar essas informações. Logo depois, eu incluo esses registros lá no bloco do bloco I, né? Os registros 150 e 155. Logo depois, aqui eu tenho uma outra requisição para o servidor, tá? Que é a requisição aqui para o contábil lançamento cabeçalho grid action. Tá? Lembrando que todas essas requisições, né, todas essas actions, elas se encontram aqui do lado do servidor. Tá? Eu tenho aqui no pacote contabilidade servidor, eu tenho aqui também algumas actions no pacote cadastro servidor. Tá? Lá no SPED fiscal eu tenho aqui
no NFS servidor, tá? Tem o PAFSF servidor e vou ter também lá o SPED servidor, tá? Então, para cada action que você visualizar ali, você deve analisar o código da action lá no seu respectivo pacote do servidor, tá? Bom, então aqui eu vou buscar os lançamentos cabeçalho e lançamentos detalhes lá do contábil, ok? Isso para definir aqui os atributos do registro I200 e também do registro I250. Logo aqui nós temos já um to-do. Que filtro deve ser utilizado para buscar corretamente os dados dos lançamentos? Então aqui nós estamos buscando os dados sem informar filtro algum, ou seja, ele está buscando todos os dados que estão disponíveis lá no banco de dados, tá? Só que isso aqui ele deve ser alterado. Nós temos que utilizar algum filtro. E qual filtro nós devemos utilizar? Tá? Então, de posse dessas informações, né, dos lançamentos cabeçalho e lançamento detalhe, nós vamos setar aqui os atributos do registros I200 e I250, tá? Onde nós temos aqui um outro to-do, que é onde buscar o valor do lançamento e o atributo in de lançamento. Tá? Então, você deve analisar aqui todos os atributos que nós estamos setando, né, para verificar se nós estamos buscando esse atributo corretamente, e também verificar os atributos que estão faltando para verificar, né, onde que os mesmos serão buscados, ok? Temos aqui também o atributo número do arquivo, né, onde nós devemos buscar esse atributo, tá? Logo depois de setar os registros I200 e o registro I250, incluímos ele lá no bloco I, na nossa lista de registros dos respectivos registros, ok? Bom, então finalmente aqui nós finalizamos, né, a gravação dos registros do bloco I. E nós temos aqui já um outro to-do. É necessário gerar algum outro registro do bloco I? Ou será que esses registros que nós estamos gerando aqui já é o suficiente? Tá? Então você deve analisar também essas informações, você deve analisar todos os registros que fazem parte lá do guia da RCD e verificar quais registros que estão faltando, se é que está faltando algum registro, ok? Logo depois nós temos aqui a geração do bloco J, né? Que no bloco J vamos definir o registro J001, né? Definimos aqui também alguns parâmetros, um hash map, onde nós iremos aqui fazer uma requisição para o banco de dados, né? No caso uma requisição para o servidor que vai ser responsável por buscar essas informações no banco de dados. A action que irá receber essa requisição aqui nesse momento é o contábil termo grid action, tá? Vamos buscar novamente aqui os termos dos livros, né? E setar os dados do registro J900, ok? Logo depois buscamos aqui os dados dos contadores. Temos aqui um to-do, né? Que filtro deve ser utilizado para buscar corretamente os dados do contador. Realizamos aqui uma requisição para o servidor e definimos os dados do registro J930, tá? Que no caso são os dados do contador, ok? Bom, dessa forma nós temos aí a geração dos blocos 0 e J. Tá? A geração do bloco 9, como nós vimos lá, ela é feita automaticamente quando nós chamarmos aqui o método geraArquivo.txt lá da classe SPED contábil, tá? Então, quando nós chamamos aqui o geraArquivo.txt, ele automaticamente vai definir, né, os atributos do bloco 9. Tá? Então, ao chamar esse arquivo, ele também gera o arquivo, né, como nós já vimos aqui. Ele gera o arquivo, tá? E retorna, aqui no caso, né, após chamar o gera SPED contábil, ele vai abrir o arquivo para o usuário visualizar os dados que foram gerados, ok? Bom, então esse é o código-fonte que foi desenvolvido aqui para a geração do SPED contábil. Tá? No próximo vídeo nós vamos visualizar o programa validador e assinador do SPED contábil, que é o PVA.